No episódio de hoje, o drama de pessoas que da noite para o dia ficaram sem teto e passaram a enxergar a rua como seu lar. Tinha medo de rua, não ia dormir numa marquise, numa calçada, que eu tinha medo. Minha educação não foi para essa. Como eu não tive a oportunidade de procurar de um trabalho e também de lá, para eu não ficar em situação de rua, eu vim para cá, para a Adra, que já é um adulto, já que é um acolhimento para adultos. E como o acolhimento oferecido pela Adra em Cubatão devolve dignidade a dezenas de pessoas que viviam nas ruas, ajudando-as a superar o pesadelo da vida sem um lar. Elas não ficam presas 24 horas no acolhimento. A gente, inclusive, estimula que elas procurem emprego, que a gente confecciona o currículo delas aqui. Eu sempre falo que agora eles têm um CEP, eles não estão mais em situação de rua. É o que eu sempre falo, porque a vitória deles é a vitória nossa. Em um cotidiano de tanta correria e desigualdade, a indiferença se tornou parte de nossas vidas. Vítimas de emergências ou aqueles em condições de vida precárias acabam muitas vezes ignorados. Mas que histórias podemos descobrir quando pessoas em necessidade encontram compaixão? Eu sou Fernanda Beatriz e vou te mostrar biografias de vidas transformadas por uma segunda chance em Retratos, Histórias Não Contadas. Cubatão fica no litoral de São Paulo e faz parte de um dos principais polos industriais da América Latina. As siderúrgicas e as refinarias impulsionaram o crescimento da cidade. E essa expansão das fábricas atraiu muitos trabalhadores, principalmente vindos do Nordeste. E hoje a cidade é reconhecida como uma das mais nordestinas do estado de São Paulo. É uma cidade boa para se morar. É uma cidade meio que, apesar de estar no litoral, é meio interiorana, então as pessoas vêm para cá, nossa, a cidade parece do interior. Por ela ser do lado de Santos também, né, que é o local do maior porto da América Latina, então ela também tem um número de fluxo de pessoas bem significativo que passam por aqui todos os dias, né? A cidade de 115 mil habitantes ainda abriga parte do polo petroquímico paulista, incluindo instalações da Petrobras, com refinarias e terminais de produtos derivados de petróleo que impulsionam a economia local. Ela foi a primeira indústria instalada na cidade e a Petrobras ela acaba gerando vários resíduos, né, nobres que outras indústrias precisaram vir se instalar para utilizar aquele subproduto do refino do petróleo. E aí as indústrias começaram a se expandir dentro da cidade. Então a gente tem, há muitos anos, tinha um polo petroquímico gigantesco. Apesar do crescimento industrial em Cubatão, muitas pessoas se mudaram para a cidade em busca de emprego, o que impulsionou a economia, mas também trouxe desafios sociais. Muitas pessoas utilizam ou buscam as cidades litorâneas em busca de um emprego, de oportunidades pelo turismo. A cidade ela acaba recebendo muitos migrantes em busca de emprego. Ainda existe uma máxima de que Cubatão é um grande potencial de emprego. E aí, com isso, muita gente vem para a cidade justamente com essa visão de que é uma cidade de empregos, por conta dos polos industriais, mas nem sempre as pessoas conseguem rapidamente. A escassez de emprego torna a cidade, não consegue suprir a necessidade e a demanda que a cidade tem. E o que acontece é que muitas dessas pessoas vão até esses lugares com sonhos, esperanças, e ali acabam muitas vezes não tendo as oportunidades, se frustrando e se tornando pessoas em situação de rua. Atualmente, Cubatão conta com cerca de 97 pessoas vivendo nas ruas, o que representa quase 1% da população da cidade. A situação também é resultado de fatores como desemprego, falta de moradia e dificuldades sociais. Quando a gente recebe
às vezes, a informação de munícipes, olha, tem um morador que está aqui na calçada, ou debaixo da marquise, ou numa praça, aí automaticamente a gente já vai, né, a gente já aciona a nossa equipe lá do Centro Pop, e a ideia é justamente essa, é tentar levantar, mas os maiores casos que a gente vê aí é o abandono, é o desemprego, é a quebra de vínculo com a família. Os centros POP são unidades de referência para a população em situação de rua. A ideia é oferecer orientação social, apoio e encaminhamentos para abrigos. E é nesse contexto que a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, também atua. Desde março de 2023, a agência atua no município através do projeto Reintegra, que é desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Cubatão. A equipe técnica, assistentes sociais, vão fazer de tudo para que possam realocar ele, dando oportunidade de um curso, dando uma oportunidade da busca de emprego para que ele, dentro da sua possibilidade, da sua autonomia, ele possa ser reinserido na sociedade. A ADRA atua em Cubatão com 3 acolhimentos, 2 voltados para crianças e adolescentes e 1 destinado a adultos. O acolhimento para adultos é o que recebe o nome de Reintegra. Quer seja por drogadição, quer seja por algum problema familiar, essas pessoas acabam se encontrando em área livre, morando em área livre, e aí, através da assistência social do município, é feita uma abordagem, eles são encaminhados para o acolhimento e aqui eles ficam por um período de até 6 meses para a reestruturação da vida. A primeira triagem com o novo acolhido é a técnica que faz. A gente passa por uma triagem, se for necessário passar pela psiquiatra para fazer uso de medicações. Nessa triagem a gente colhe dados como o que colocou a pessoa em situação de rua, quanto tempo ela está em situação de rua, qual é o objetivo dela chegando em Cubatão e o que, né, realmente colocou ela nesse momento tão vulnerável, porque às vezes não é sobre estar na rua, é sobre estar vulnerável e a rua acaba abraçando a pessoa, né? O abrigo funciona 24 horas por dia e conta com uma equipe de 12 cuidadores, além de psicólogas e assistentes sociais. A casa tem capacidade para acolher até 30 pessoas que permanecem no abrigo por um período máximo de 6 meses. Elas não ficam presas 24 horas no acolhimento. A gente, inclusive, estimula que elas procurem emprego, que a gente confecciona o currículo delas aqui. Se elas querem voltar a estudar e têm vontade de ficar no município, a gente busca uma matrícula na escola, a gente vai em todos os equipamentos possíveis que estão na rede, para que a gente consiga, em cada etapa da vida dela, a gente consiga ir suprindo essas necessidades. Alcides é um dos cuidadores do projeto Reintegra e se dedica a oferecer o cuidado que pessoas em vulnerabilidade tanto precisam. Ele entende profundamente essa realidade, pois já viveu a experiência de não ter um lugar para morar. Meu nome é Alcides Purificação, tenho 61 anos e moro em Cubatão, São Paulo. Natural de Cabo de Santo Agostinho, no litoral pernambucano, Alcides é o caçula entre 11 irmãos. Desde cedo, todos tiveram que trabalhar para ajudar a sustentar a família. Aos 12 anos, comecei a trabalhar no escritório de contabilidade em frente da casa de mamãe. Depois eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil, que tinha uma área voltada para menores aprendizes. Alcides passou 2 anos trabalhando no banco e, em seguida, atuou em uma fábrica de bebidas em sua cidade natal. Depois de anos de dedicação, já adulto, sentiu que era hora de uma mudança de vida. Debandei do mundo para conquistar outro espaço. Caí no mundo à procura de novos conhecimentos. De Pernambuco, Alcides tentou a vida no Rio de Janeiro. Passou bons anos por lá trabalhando e garantindo o seu sustento. Foi quando quis cair no mundo de novo e decidiu arrumar as malas. O destino da vez era a cidade de São Vicente, em São Paulo, na Baixada Santista. Recebi uma proposta de emprego, mas esse emprego não foi viável para mim. Desempregado e morando com uma irmã em São Vicente, Alcides não desistiu. Porém, ao se envolver em uma briga, teve que deixar a cidade e foi para Cubatão, também na Baixada Santista. Lá não conhecia ninguém. Sem ter onde dormir, teve uma ideia. Eu tinha medo de rua. Tinha medo de rua. Não ia dormir numa
numa marquise, numa calçada. Já que eu saí de São Vicente, todo machucado, arranhado, procurei um hospital. Procurei esse hospital e conversei diretamente com o médico. Doutor, será que eu posso dormir essa noite aqui? Como já era noite, o médico concordou e Alcides passou a dormir em uma maca enquanto recebia soro. O hospital acabou se tornando seu abrigo por 4 dias. A quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Eu sempre inventava uma dor no braço, uma dor na perna, para tomar uma injeção, para tomar um soro, para poder ficar seguro ali, que eu sabia que ali eu estava seguro. O POP só ia abrir na segunda-feira. E eu tive que ir para o POP na segunda-feira para ver se tinha vaga para mim ficar alojado lá no Centro POP. Felizmente havia vaga. Alcides deixou de dormir no hospital e passou a se abrigar no Centro POP de Cubatão. Passei 4 meses acolhido no Centro POP. E lá ele foi acolhido na pernoite. Esse período é importante para o Centro POP conseguir avaliar também o quanto a pessoa está comprometida e o quanto é necessário pela demanda que ela tem. Alguns realmente precisam só de uma pernoite, porque trabalham o dia inteiro. Outros têm uma questão de saúde mais delicada, então precisam vir para um acolhimento como o nosso, que funciona 24 horas. Assistente social me chamou, disse: Alcides, tem uma casa, a gente tem uma casa aqui em Cubatão que é muito boa e eu acredito, pelo seu comportamento, eu acredito que o senhor vai se adaptar melhor lá nessa casa que eu vou encaminhar o senhor. A casa mencionada pelo assistente social do Centro POP foi a do projeto Reintegra. Foi assim que Alcides teve seu primeiro contato com a ADRA. Fui bem recebido pelos coordenadores, pelos cuidadores, por todo o grupo que é voltado. Ele passou 30 dias acolhido com a gente, foi criado um plano de expiação baseado nas demandas que ele entendeu que precisava para a vida dele. Ele foi um acolhido durante esse período que se mostrou muito comprometido dentro do acolhimento. Ele a todo instante ele buscava esse emprego, buscava melhoria de vida e sempre muito comprometido com todas as tratativas dentro do acolhimento. Durante o dia, Alcides trabalhava em uma empresa da cidade e à noite retornava para a casa do Reintegra, que foi seu lar por 4 meses. Ele não chegou a completar os 6 meses previstos pelo projeto, mas teve um ótimo motivo para sair mais cedo. E aí, num determinado momento, nós estávamos com déficit de funcionário. Peguei ele numa oportunidade, conversei com ele, eu digo: Alessandro, será se não daria para me encaixar no quadro de funcionários da ADRA? E eu disse que sim, que dependia muito dele, da conduta dele. E aí eu propus essa possibilidade de ele se tornar um agente transformador na vida de outras pessoas. E aí a ideia foi bem vista e aí a gente começou as tratativas de contratação. 20 dias depois de ter a sua contratação efetivada pela ADRA, Alcides arrumou as malas, alugou uma casa e retornou à instituição, agora como funcionário. Em 2026, ele comemora 2 anos de trabalho como cuidador no projeto Reintegra. Quando a gente conheceu o Alcides, a gente não imaginava, que tudo isso iria acontecer. Agradeço muito a Deus. Eu agradeço todo santo dia quando eu saio e quando eu volto. Eu agradeço muito a Alessandro, que é o coordenador geral do ADRA Cubatão, e todo o corpo de funcionários da ADRA, colaboradores da ADRA. No próximo bloco, saiba mais sobre o trabalho da ADRA em Cubatão no apoio às pessoas que estão prestes a viver nas ruas. Eu me sentia, eu confesso que, primeiramente, perdida, porque se eu não conseguisse um trabalho, um local para ficar, uma casa para alugar, eu não sei nem para onde eu iria. Ela sempre foi comprometida, só que ela teve altos e baixos. Cubatão, no litoral paulista, a 130 quilômetros da capital, integra a região conhecida como Baixada Santista.
A cidade abriga um polo petroquímico consolidado que, ao longo dos anos, atraiu muitas pessoas de fora em busca de emprego. Com essa ideia de que Cubatão ainda é um polo que oferta muito emprego, faz com que as pessoas migrem para cá. Quando chegam aqui, não é a realidade encontrada. Então tem a falta de emprego, aí junto a isso você tem a falta de moradia. E essas pessoas acabam entrando numa espiral de não ter uma renda, não ter como sustentar, e aí vão para uma situação de vulnerabilidade. E é diante desse contexto, diante dessa necessidade que a ADRA surge, onde, diante de um chamamento, nós participamos, ganhamos o chamamento e hoje a ADRA atende ali 30 pessoas em situação de rua. Desde 2023, a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, mantém na cidade o projeto Reintegra. É uma casa que está 24 horas dedicada a acolher pessoas em situação de rua. Quando elas são encaminhadas, aí a equipe técnica faz todo o trabalho de anamnese, né? O que essa pessoa precisa, quais são os anseios. Nós temos atualmente cerca de 8 atividades envolvidas em setores diferentes. Então nós temos higiene pessoal, como cuidado da autoestima e protagonismo. Temos organização financeira, pensando no desacolhimento seguro. Temos uma roda de conversa específica para falar sobre os desafios enquanto acolhido, para poder acolher os acolhidos, entender suas demandas e entender o que a gente também pode melhorar para deixar a estadia mais confortável, para deixar eles mais conscientes, né, dos direitos que eles têm. A equipe do Reintegra segue um planejamento de 6 meses para cada acolhido, período considerado ideal para oferecer atenção individualizada e acompanhamento personalizado. Dentro desses 6 meses, é feito um trabalho muito sério pela equipe do Reintegra, né, de todos os encaminhamentos possíveis, desde tratamento, desde escola, desde também da questão de trabalho, depende do grau que a pessoa se encontra. E isso faz o quê? Com que a pessoa se sinta importante. Aí tem aqueles que querem seguir uma vida, ou seja, muitas vezes eles querem um emprego. Aí cabe a gente também oferecer isso, né? Procurar, pedir para se fazer um currículo e a gente começar a encaminhar para que ele volte a viver no meio da sociedade. E foi em busca de retomar uma vida normal na sociedade que os caminhos de Ana Beatriz e da ADRA se cruzaram. Meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 21 anos e moro em Cubatão, São Paulo. A história de Ana mostra como a determinação e o apoio de quem está por perto podem transformar vidas. Hoje, sua rotina é intensa, com uma verdadeira agenda cheia de compromissos. Eu acordo às 6 da manhã, às 7 em ponto eu estou no trabalho e eu começo a trabalhar às 8 horas. Quando bate 5 horas é o horário que eu já estou indo para casa. Que eu chego em casa, faço as minhas coisas, cuido da casa e lá por umas 10 horas eu estou indo dormir para continuar mais um dia. Mas nem sempre foi assim. Ana viveu uma infância cheia de mudanças que tornaram sua vida mais desafiadora do que ela poderia imaginar. A gente veio de uma família onde minha mãe era dependente química e dependente de álcool. E o meu pai também. Então, praticamente, a gente era cuidado pela minha avó. A avó de Ana, já idosa, era responsável por cuidar de 2 crianças pequenas, Ana e o irmão, praticamente da mesma idade. Sem ter a quem recorrer, ela acabou deixando as crianças em um acolhimento infantil. Eu cheguei no acolhimento com meus 3 anos ou 4 anos. Aos meus 4 anos eu fui adotada por uma família e lá eu vivi até meus 15 anos. Mas complicações entre eu e minha mãe adotiva, eu peguei e me retirei da casa. Ao sair de casa, Ana não tinha família que a acolhesse e precisou retornar a um acolhimento infantil, desta vez administrado pela ADRA. Lá ela passou uma boa parte tentando reestruturar a vida, tentando fortalecer os vínculos com a família, o que não aconteceu. Eu me sentia, eu confesso que, primeiramente, perdida, porque se eu não conseguisse um trabalho, um local para ficar, uma casa para alugar,
eu não sei nem para onde eu iria. Ela tinha uma pensão alimentícia, que lá, como não tinha gastos, essa era administrado lá, essa pensão, e era uma poupança. Ela saiu com esse dinheiro. Com o dinheiro da pensão que recebia do pai, Ana imediatamente alugou uma pequena casa e começou a estudar pedagogia. Mas, com o passar do tempo, ela parou de receber o recurso financeiro. E, sem ter para onde ir, Ana foi encaminhada para a casa do Projeto Reintegra. Como eu não tive a oportunidade de procurar de um trabalho e também de lá, para eu não ficar em situação de rua, eu vim para cá, para Adra, que já é um adulto, já que é um acolhimento para adultos. Ao chegar ao Reintegra, Ana se adaptou rapidamente. Lá, ela recebeu o apoio necessário para reestruturar sua vida em todos os aspectos. Chegando aqui, ela sempre foi comprometida, só que ela teve altos e baixos. Estava realmente desestruturada e aí a gente deu mais ênfase nessa reestruturação. Ela também se aplicou nisso e aí nós conseguimos que ela retomasse os estudos. E assim que ela chegou, o Alessandro, ele conversou com a Kátia, que é da Marbas, e pediu um emprego para ela, e foi onde que deu certo. O emprego que Vanesca se refere acontece aqui nesse galpão. Durante a semana, Ana Beatriz trabalha como separadora de materiais na cooperativa de reciclagem. Ela compartilha as atividades com o esposo Felipe, que também já foi acolhido pelo Projeto Reintegra. Quando a gente consegue, né, que alguns parceiros como a Marbas, alguns parceiros que são conhecidos do nosso coordenador, dá uma oportunidade para os acolhidos, a gente sente que eles sentem mais que realmente tá dando certo, sabe? Que aquilo ali funciona para eles, que a chance deles chegou. Já faz quase 2 anos que Ana deixou o abrigo para morar com o marido em uma casa alugada. Conversamos com ela no núcleo da Adra, onde funciona a casa de acolhimento do Projeto Reintegra. E ela recordou com carinho os momentos vividos por lá. Eu aprendi várias coisas como o acolhimento, o amor, o carinho, que a gente aqui tem potencial, muito potencial para ter um futuro melhor, para subir na vida. Eu guardei isso comigo e então eu quis subir na vida. E agora eu estou reconstruindo a minha vida por causa da Adra, que teve esse acolhimento tudo por mim. E depois de enfrentar momentos tão difíceis na sua jovem vida, hoje Ana deseja, acima de tudo, expressar sua gratidão. Agradeço pelos conselhos, pela oportunidade para não ter ficado em situações de rua e ter pegado no meu pé. E obrigada por essa oportunidade que agora eu construí uma família, eu tenho um emprego e uma casa e uma vida. Eu quero agradecer a todos. A Adra em Cubatão recebe aporte financeiro da Prefeitura, que permite à agência executar o projeto Reintegra e manter a casa de acolhimento funcionando. E tem feito a diferença aqui na cidade. Isso eu falo porque, como eu falei, eu já era fã, né? Mas aí quando você começa a viver e ver de perto, aí você começa a se apaixonar mais. E é um trabalho apaixonante que a Adra faz aqui em Cubatão. No entanto, um dos principais desafios do projeto é estabelecer parcerias com empresas privadas. A ideia é garantir oportunidades de trabalho para os acolhidos. A pessoa consegue, muitas vezes, seguir o cronograma traçado. Porém, quando ela precisa de um emprego para, de fato, poder custear a sua vida, a gente esbarra nessa dificuldade. A questão do desemprego, ela acaba acarretando muitos problemas emocionais nos acolhidos, né? Eu, como psicóloga, consigo identificar uma ansiedade um pouco maior, sintomas depressivos, dependendo da circunstância, por conta dessa insegurança, né, de vida, né? Eu vou sair do acolhimento, o que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir me manter? Nosso objetivo é quebrar os preconceitos, porque as pessoas olham para uma história, para um passado, e talvez deixam de dar oportunidades para que essas pessoas possam contar novas histórias. A dignidade não deve ser um privilégio, ela precisa ser um direito e de todos. E o Projeto Reintegra mostra isso na prática, quando abre portas, acolhe e oferece perspectivas de um futuro melhor. Se você deseja conhecer mais sobre essa iniciativa, acesse o site adra.org.br. E lembre-se sempre,
Cuidar das pessoas, transformar vidas, não deve ser um papel apenas do poder público. Pelo contrário, é uma missão de todos nós. Cada gesto de acolhimento, cada palavra de respeito pode ser o impulso que alguém precisa para se reerguer.